Então, galera, vamos acompanhar aí o debate da turma do Equipe F, trazendo as principais notícias do futebol brasileiro e também tudo sobre Memphis Depay no Corinthians, a polêmica que tá rolando aí. Vamos acompanhar tudo. Bem fechado. Ai, ai. Ó quem tá lá, ó. Ó quem tá lá bonitão, ó. José Elias. Sim. E se o Memphis Depay sair do Corinthians? O que acontece com o Corinthians? Pega esse dinheiro que está gastando por mês e contrata outro. Ou contrata outros. Pelo que eu vi aí, 6 milhões por mês, né? É isso? 6 milhões por mês está sendo, pelo menos os números que estão sendo colocados ali. Ele não tem Acordou culpa, porque hein? quis, né? Ele não tem culpa. Prometeu O pagar porque quis, exatamente. Memphis não tem culpa. Agora a questão é custo-benefício. O Corinthians chega numa situação tão lastimável, né, em relação à questão parte financeira, Real, que aí você tem que fazer aquela pergunta. Tecnicamente, ele resolveu os problemas do Corinthians no ano passado? Resolveu. Daqui a pouco a gente até vai ter uma tela comparando os números do Depay, do Memphis, né? Ele prefere ser chamado de Memphis, na temporada passada com os números dessa temporada. Antes, só para quem por acaso não sabe, o Memphis Depay ontem não compareceu ao treinamento, hoje pela manhã já voltou ao CT, treinou, segundo informações normalmente, no time titular. O Corinthians volta a jogar, depois de muito tempo pelo Campeonato Brasileiro, domingo, no final da tarde, né? Sim. Contra o Red Bull Bragantino, na Neoquímica Arena, e ao que tudo indica, com a presença do Memphis Depay. Rapidinho, Zé, depois eu não te interrompo mais, eu prometo. A nota oficial do Corinthians informa que o atleta apresentou-se na manhã dessa quinta-feira no CT Joaquim Grava, onde esteve reunido com o presidente em exercício, o Osmar Stabile, o executivo de futebol Fabinho Soldado e o técnico Dorival Júnior. E durante a reunião, o atleta justificou a ausência e manifestou o seu desejo em permanecer no Corinthians. Após as providências necessárias, a presidência trata o assunto como resolvido. Ponto final. O Corinthians não confirmou, mas tem uma coincidência aí nessa história, nessa falta do Memphis ontem no treinamento. A empresa que presta serviço de segurança para o Memphis, contratada pelo Corinthians, o Corinthians estava inadimplente com esta empresa, segundo informações, em 2 meses, algo um pouco superior a R$300 mil. Esse valor teria sido acertado ontem à tarde, depois da ausência do Memphis no treinamento. Primeiro que eu acho que a diretoria erra, né? Para mim erra o Fabinho, erra o presidente em exercício. É o seguinte, se ele faltou, qual é a justificativa? Que eles possam colocar isso para que os torcedores possam entender o porquê que ele falhou. Por que eu vou dizer isso, Prial? Porque você trouxe uma opção. Uma versão. Uma versão, né? Desculpa. Tem a versão também de que ele não recebeu a premiação ainda. Isso não é versão, isso é verdade. Isso é verdade. A premiação extra do Campeonato mas eu vou chegar. Tem a do grupo e tem a dele. Eu vou chegar. Nenhuma foi paga. Eu vou chegar. Tem a questão também de ter uma oferta, se eu não me engano, do Galatasaray, né? Por que eu estou falando isso? Por que a diretoria tem que colocar as coisas da forma mais transparente possível? Porque a torcida do Corinthians vai achar, ele fez corpo mole por causa da premiação, e olha que ele tem direito, está no contrato. Eu volto a falar, está no contrato, tem direito. Não me pagou tal... Quer dizer que ele vai jogar com uma mochilinha nas costas? Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, Pirral, talvez ele tenha feito isso para que a diretoria possa falar assim, olha, e aí? Vocês vão me pagar, não vão me pagar, porque me parece que não teve nenhum acerto, não teve nenhuma conversa, e talvez ele fazendo isso, ele force a diretoria a acertar algumas contas. A questão da empresa de segurança. Se for isso daí, por isso que eu acho que a diretoria tem que trazer à tona o motivo, porque as pessoas podem pensar o que elas quiserem. E aí quem perde? É o Corinthians. Porque se o Memphis jogar, ele tem que estar jogando tranquilo. Porque se ele fizer um lance errado, se ele tiver vão pegar no pé. Vão pegar no pé. Né? Então, assim, aí que eu acho que se realmente, de fato, é o que eu estou dizendo, tem que trazer à tona a verdade. A empresa de segurança, aí falha o Memphis. Você acha? Falha o Memphis. Ô, pessoal, vocês não pagaram, beleza. Então, Corinthians, providencia para mim segurança para me levar para o treino. Simples.
Aí é questão de profissionalismo. A empresa ela é contratada para te fazer as seguranças. Não tem? Quantos seguranças tem o Corinthians? Pô, todos nós estamos vendo aqui nos dias dos jogos, tem quantos? Tem 30, 40, 50 seguranças lá, os caras todos fortões e tal. É impossível que o jogador não possa ligar para o clube e falar assim, olha, a empresa falou que não vai me levar porque vocês não pagaram. Por favor, providenciem seguranças para que eu possa levar, para que eu possa treinar. Simples, o Corinthians com certeza iria providenciar 10 seguranças, uma van, com ar-condicionado, com tudo aquilo que está no contrato dele lá. Aí eu acho que é uma questão de vontade do jogador. Simples. E tem também, Plihal, no começo do mês, se eu não me engano, a intimação do Memphis cobrando, né, extrajudicialmente, me parece, a diretoria em relação às premiações, todas essas coisas. Ou seja, são uma série de fatores que, se a diretoria não vem a público e não diz a verdade, o que vai acontecer? Vai sobrar para o cara. Vai sobrar para o jogador. Se ele fez errado, se ele não fez errado, desculpa, está no contrato, você tem que pagar. Mas não somos nós, né? Não fomos nós que assinamos esse contrato, mas você assumiu como presidente e você tem que colocar ali. Sabe por que isso pode gerar, Plihal? Dentro do vestiário, pode gerar uma série de coisas ruins para outros atletas também. Pô, o cara está assim, o cara está assado, está fazendo corpo mole. Porque tem isso. Embora eu acho que essa geração é diferente da minha, do Zinho, que provavelmente iria cobrar o Memphis em determinados aspectos, e queria falar para ele, é o grupo, tal, que é uma forma diferente de pensar, né? Mas a diretoria teria que vir a público para evitar todo esse desgaste que já está acontecendo. Entendeu? E se ele quiser sair, chama e fala assim, olha, vem cá, a situação é essa, coloca clara para ele. Olha, nós não podemos mais pagar, a outra diretoria assumiu isso daqui, nós não podemos mais pagar. Vamos sentar e fazer um acordo de rescisão? São 5 milhões de euros. Aí você tem que colocar na balança, Plihal... 5 milhões a rescisão? 5 milhões a rescisão, tanto para o Memphis como também para o Corinthians. Colocar acho que ele tem contrato até 2026, se eu não me engano, 27. Acontece que o Corinthians não tem 5 milhões de euros, né? Por isso que eu estou dizendo, Plihal. Mas aí você tem que fazer o custo-benefício. Se você já vai negociar você tem que pagar. Ele tem que pagar 4 milhões. Mas vai tirar da tem que onde pagar 5 milhões de euros? Não sei, o Corinthians conseguiu encontrar dinheiro do nada para pagar os funcionários e os jogadores. Mas 5 milhões de euros são, será 35 milhões? Ô Plihal, sempre acha. Os caras sempre acham. Até o meio do ano que vem. Sim, aí você tem que fazer as contas. Pelas informações, são 6 milhões por mês. Mais um ano são 60 pau. E tem bônus para tudo, tem né? Tem bônus, tem um monte de coisa. Tem bônus para passe, tem bônus para assistência. Parabéns quem fez esse contrato. Queria eu jogar com esse tipo de coisa. É impossível honrar esse contrato, né? Então, por isso que eu estou dizendo. Aí Se tivesse dado tudo certo. Aí eu vou fazer uma comparação, Plihal, porque agora, quando ele assinou, nós não sabíamos de todos esses detalhes contratuais. Isso foi aparecendo à medida do tempo. Porque provavelmente, se essas cláusulas contratuais, esses adendos tivessem sido mencionados, provavelmente a crítica seria muito grande, porque o Corinthians já devia muito dinheiro, não era pouco. Né? Aí você tem que fazer o seguinte, você traz o Memphis, e aí eu vou ter que fazer a comparação com o Neymar. Não gosto, mas eu vou ter que fazer a comparação com o Neymar. Quanto o Neymar custa para o Santos, mas quanto ele traz para o Santos? Quanto o Memphis... Eu não sei nesse caso se o Neymar é a melhor comparação. Não, mas o Neymar... Contrária, não. Não, Plihal, o que eu estou dizendo é o seguinte, mesmo que seja 20% ou 25% que o Neymar, que o Santos ganha, o que eu estou dizendo é o seguinte, o Neymar ainda traz o dinheiro para o Santos. O que eu estou falando para você é em termos de comparações em relação ao tamanho do jogador, a grandeza do jogador, porque o Memphis, com esse contrato, é um jogador que teria que trazer outras coisas também para o Corinthians. Verdade, né, Zé? É isso que nem eu tô o dizendo. Santos poderia ter o Neymar nas condições que trouxe, e nem o Corinthians o Memphis. Mas o que eu estou dizendo, Plihal, já que não poderia e trouxe e está acontecendo, eu acho que você tem que agora, neste momento, o custo e benefício, porque a impressão que dá é que o jogador está insatisfeito com aquilo que está acontecendo. E ele está deixando claro isso. Né? Agora, cabe à diretoria entender o que está acontecendo. Se o Memphis não jogar bem, porque eu já tenho parceiro, amigos, fontes, como diria o amigo meu, no jogo, quando perderam lá acho que foi a segunda... Não, foi antes do Barcelona de Guayaquil, que era uma universidade... Jogo que empataram. Isso.
Lá, a torcida organizada, né, alguns membros da torcida organizadas, pediram para conversar com os líderes do campo. E o Memphis saiu do campo. E aí, tudo bem, beleza, tal. E o torcedor organizado ficou olhando para ele assim, como quem diz, tudo bem não, meu filho, não pode estar tudo bem. Você sabe, quem frequenta estádio sabe como é que funciona isso. E ele abaixou a cabeça e saiu. Não me parece que ele tem esse, sabe, acho que ele não entendeu ainda como é que funciona. Ou ele não entendeu, ele não tem saco, né, Zé? Por isso que eu estou dizendo, Priel. Por isso que eu estou dizendo que a verdade, agora você tem que sentar e conversar e colocar tudo aqui, ó, às claras, entendeu? Para não cometer isso. Agora precisa ver o que o Corinthians vai fazer, o que essa diretoria que está aí, né, qual é a direção que ela vai tomar em relação a esse tipo de situação. Sim, ó, perguntinha moleza para você. O Memphis vale o quanto custa? Cara, ele é um jogador de um nível alto, muito bom jogador, seleção holandesa, titular, com uma história aí no futebol europeu. O problema é que o Corinthians não tem o dinheiro para pagar o que o Memphis está valendo hoje aí. E aí a dívida fica muito alta. Assim, pro futebol brasileiro, são poucas as equipes que têm condições de bancar um contrato desse nível. Agora, eu acho ele muito bom jogador. Ele é um cara que ele informa bem, fisicamente, ele entrega dentro de campo. Agora, o Corinthians precisa... um jogador sozinho não vai ganhar nunca um campeonato. Essa história aí é conversa fiada de algumas pessoas que dizem, né, que tem essa opinião. O jogador ganhou sozinho o campeonato, né? A toda hora a gente escuta essa conversa fiada. Eu acho que assim, um conjunto forte proporciona para o cara ser o cara decisivo num campeonato, para ele brilhar. Mas ele precisa de uma equipe forte. O Corinthians já tem essa equipe forte? Já tem esse time organizadinho, montado para o Memphis ser o cara diferente? Em alguns momentos de campeonato, o Corinthians se organizou como equipe e ele foi bem. Ele é muito bom jogador. Eu acho que assim, a nota foi... Colocaram a nota, fizeram reunião. Se o Corinthians emite a nota, fala que ele se justificou, falou porque faltou. Eu fui atleta, já aconteceu. Às vezes você pega um trânsito maior, ou tem um problema familiar, ou tem uma coisa ali, e você às vezes não chega, não vai no treino. Então vai lá, se justifica, fala, não pode ser recorrente, não pode ser por indisciplina. Aí eu não posso aqui julgar se é porque está devendo salário para ele, premiação, não sei. O Corinthians é que tem que mostrar isso, os dirigentes são pagos para isso, para administrar essas crises, esses problemas que existem. Eu só acho que o Corinthians não pode, nesse momento que vai voltar ao campeonato, transformar uma ausência num treino numa tempestade. A crise, porque o Memphis não foi num treino. Sabe, assim, como o Zé falou, mas claro, foi por isso, ele se justificou por isso, dá uma satisfação para o seu torcedor, não é nem para a imprensa, usar de uma notícia para se comunicar com o seu torcedor e acabou. Vai trabalhar, vai se ficar à disposição do treinador, vai cumprir aí as regras normais, sabe? Eu acho que é muita tempestade, né? E assim, aí ficam essas especulações, né? Foi por isso, foi por aquilo, Cara, quem não tem um problema um dia ou outro, agora tem que ser mais claro para não gerar essa polêmica toda. Agora, te respondendo, acho ele muito bom jogador e ele informa, é importante para o Corinthians. Kirner, nessa temporada 2025, o Memphis Depay já fez 28 partidas. Conquistou o título paulista, né? Individualmente falando, como é que você avalia o ano do Memphis até aqui? O ano é bom, alguns momentos não tão bons assim. Eu não acho que o ano dele, por exemplo, é melhor que o ano do Yuri Alberto. Mas eu concordo com o Zinho, eu acho que ele é consideravelmente acima da média no jogo com bola, não sem bola, do futebol brasileiro. Ele é um cara que vai resolver muitos jogos. Mas para que isso aconteça, você precisa ter um time que o ajude com as características necessárias, capaz de roubar a bola, da bola chegar mais nele, nos lugares exatos onde ele precisa no campo. Eu acho que ele faz uma bela dupla com o Yuri, eu acho que o Garro também é um cara acima da média. Então, quando você tem um trio ali bem interessante. Que esse ano o Garro praticamente não jogou, né? Machucado e com um problema. Voltando, né? Você precisa recuperar a bola.
E não tem mais Coronado, desculpa, para a substituição do Garro. O Garro vai ter que jogar todas. Sim. E para você recuperar a bola, geralmente você marca com 8 jogadores atrás da linha da bola no seu campo de defesa. Não dá para marcar com 7. E alguém tem que se sacrificar. Qual é a questão para mim do Memphis já? Nos números ofensivos, 6 gols, é o segundo do elenco neste quesito. Em assistências, participações em gol, finalizações certas e chances criadas, são, portanto, 4 itens. Ele é o primeiro. Colaboração com os companheiros, acho que daí ele apareceria bem atrás, né? Ele é muito acima da média. A questão para o Corinthians, para mim, sendo muito racional. Tecnicamente, sim. Se o Corinthians pode pagar, se isso não compromete as finanças, se o time for forte, belo jogador. Se você não pode e você tem esse dinheiro, deveria pensar se não é negócio você investir o que se gasta nele mensalmente em 4 jogadores que tornam o seu time mais forte e te gera mais resultados do que ter o Memphis. É o custo-benefício, né? Hoje é o custo-benefício. Tecnicamente, ele é consideravelmente acima da média jogo com bola dentro do futebol brasileiro. É que assim, se você pensar, né, não existia nenhuma possibilidade do Corinthians, de ponta cabeça economicamente, conseguir honrar esse compromisso do Memphis. O que leva o Cartola a crer que essa bolha não fosse estourar, Birner? Não sei. O que o cara acha que vai acontecer para lá na frente não ter problema? Esse não é comum, em vários clubes. Mas isso é normal, certo, o que o Birner falou, isso é normal, Prial. É o dirigente que vai pagar isso aí? Fala para mim. A dívida vai ficar para quem? Esses 4 milhões, vamos supor, vamos ter um exemplo aí, o Corinthians não paga 4 milhões, tal, e aí, como é que vai fazer? Custo-benefício, Memphis, nós não temos como pagar você e tal, vamos rescindir o contrato. Tá bom, ele vai exigir 5 milhões de euros. Se o Corinthians não puder pagar, é o dirigente que assinou o contrato? Foi o Augusto, né? É o Augusto que vai pagar com o seu dinheiro isso? É o Fabinho que vai assumir com o seu dinheiro? Não vai. Então isso é uma rotina constante no futebol brasileiro. E isso acontece. E aí não é a culpa do jogador, é quem faz quem cria esse tipo de situação. Por isso que o Corinthians, no começo do ano, estava devendo 277 milhões de reais para empresários. Por causa disso, porque, vem cá, você me empresta um dinheirinho aqui, eu vou contratar ali, e aí a bola de neve, ela vai crescendo. Ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Quando você vê, você está endividado e não consegue pagar. Mas aí o cara que fez a dívida sumiu. Ele não está mais no clube. É o próximo. Aí o próximo fala assim, eu preciso gastar para fazer um time forte, porque se o time cair vai ter menos arrecadação, tal. E aí é essa roda que gira. Aí gasta de novo, aumenta a dívida e faz isso. Nós estamos cansados de ver isso no futebol brasileiro. De evitar o rebaixamento, Sim, né? Nós estamos cansados de ver isso. E você lembra do ano, acho que passado, retrasado, eu não lembro, contrataram o William, Renato, Augusto, todo mundo para justamente evitar a queda. E assim, o Corinthians vem isso numa constante, mas tem muitos clubes que são assim, que funcionam dessa forma. O futebol brasileiro é dessa forma. Eu acho assim, eu ia até pedir ajuda para o Zinho, se ele pode me confirmar isso ou não, mas eu acho que o Flamengo tem um mecanismo interno, né, administrativo, que se for comprovado que o dirigente causou ou lesou, responde pelos seus próprios bens. Então, assim, por que não isso? Não virar uma regra para todos os clubes? Aí eu queria ver se os dirigentes iriam fazer esse tipo de coisa. Queria ver se os dirigentes tivessem que pagar com seus próprios bens ou com a sua poupancinha ali, o rombo que eles causam aos clubes. Não iriam fazer. Por isso que eu defendo o Santos. Não iriam fazer. Então, é lamentável. Assim, mas perspectivas de futuro do Memphis no Corinthians. É isso baseado em informações. O Memphis não tem, nesse momento, nenhuma proposta para sair. Tá? Informação número 1. Dificilmente ele vai ganhar fora o que ele ganha aqui. A Esportes da Sorte, patrocinadora master do Corinthians, não deseja que ele saia, não quer que ele saia. A atual gestão não quer fazer nada. Não pretende fazer nada, mesmo porque nem sabe o que vai acontecer, nem sabe quem vai ser o presidente do Corinthians no futuro próximo. Antes da votação do dia 9 de agosto, não vai fazer absolutamente nada. A impressão é que o Memphis, jogando bem, lógico, ele ajuda e acaba com qualquer conversa fiada, ou conversa não fiada, e jogando mal é herança da gestão antiga. É o seguinte, antes da votação do dia 9, você não pode fazer mudanças drásticas em nada. Porque você tem lá um presidente interino que
está ali literalmente tapando está no cargo por um período e ele não pode tomar decisões drásticas, a não ser que elas sejam muito urgentes. Muito urgentes. Então você tem que esperar os processos, você tem que esperar essa votação. Para quê? O presidente que foi impeachado, ou se ele continuar, ele tome as decisões, ou se houver outro presidente, que esse tome as decisões para que o Corinthians tenha um planejamento e um processo que funcione a partir de correção de erros, ajuste de rumos ou mudança completa de planejamento. Agora, nesse vácuo entre o presidente que foi retirado do cargo momentaneamente ou será definitivamente e o próximo presidente, você não pode fazer nada. Então, não teria a menor lógica agora... Tem mais um mês nessa situação. Mas não teria a menor lógica você olhar esse processo e dizer, vou tirar o Memphis. É o Memphis a questão? A questão não é o Memphis. Convenhamos que é o último dos problemas. Você vê, tem uma situação hoje, acho que todo mundo acompanhou isso aí, né? Que o André Sanches, eles encontraram um gasto pessoal do André Sanches no cartão corporativo. Que façam isso com todos que passaram por ali. Que façam isso com todos. O André disse desconhecer, falou que não sabia. E que confundiu, né? Desse furo, houve uma confusão e que ele vai confundiu, que ele vai ressarcir, juros e correção. Mas isso depois de 5 anos. Né? Foi em 2020 a despesa. Que faça isso com todos que passaram ali. Que contratem uma empresa, uma auditoria externa, ou a torcida do Corinthians está gastando dinheiro e pagando as prestações do estádio do Corinthians, a torcida poderia chegar e falar assim, olha, nós iremos fazer, já que tem essa abertura, queremos fazer uma auditoria própria para justamente fazer um levantamento nesses anos, onde foi gasto o dinheiro, qual foi o cartão corporativo, como aconteceu, quem gastou, como foi, o que aconteceu, se teve o ressarcimento. Talvez aí o Corinthians pudesse levantar uma pitulinha aí, né, uma bufunfa aí para poder ajudar um pouquinho no pagamento do salário. Mas deveriam fazer isso, Plihal. Deveriam fazer isso e que sirva de exemplo para todos os clubes, entendeu? Para que as pessoas possam ser responsáveis por isso. Já falei aqui, falo de novo, o Zinho sabe que eu vou falar. No vestiário nós sempre falamos o seguinte, o jogador passa, o dirigente passa, o único que fica é o clube. Isso. Entendeu? E as pessoas que dirigem o clube precisam ter essa responsabilidade. Hoje já não dá mais. O futebol é muito caro. E se essas pessoas não tiverem a responsabilidade e pagarem pelos seus atos em relação a esse tipo de situação, os clubes vão ficar, cada dia que passa, falidos e nós iremos perder a qualidade do jogo, a qualidade de tudo aquilo que nós tivemos ao longo dos anos, porque aí os clubes não irão conseguir se manter ali, entendeu? Como alguns clubes que já passaram, que já são, você vê, tem histórias e que hoje já não fazem mais parte da nossa história, que as pessoas possam fazer isso. E aí os dirigentes, sindicato, Federação Paulista, Federação CBF e tal, vocês têm vários exemplos. Vão lá na França. Vão lá na França, batem lá na França, Federação Francesa. Como é que funciona a questão de o clube tem que apresentar o balancete a liga. Que tem o dinheiro na conta para pagar o ano inteiro para os seus jogadores? Tem o dinheiro? Não tem, então não pode participar. Tem vários exemplos, Léo. Agora, precisa ter vontade para isso. Precisa ter vontade para isso, porque o que acontece? Fazendo isso, você vai estabelecer uma liga mais justa, um campeonato mais correto, um campeonato mais equilibrado, e aí força os clubes a serem organizados. Sendo organizados, a liga vai ganhar, o futebol brasileiro vai ganhar, mas precisa ter vontade para isso. Tem um novo presidente que está aí, né, que falou que as datas dos campeonatos regionais serão diminuídas. Até agora, presidente, não chegou nada, viu? Conversei com um amigo aqui na Federação Paulista, não chegou nada. A Federação Paulista até agora está esperando comunicar de como é que será feito isso. Como eu acho que as outras federações também. Você está falando de Campeonato Paulista, capaz do Campeonato Brasileiro terminar no que vem? Não, Plihal, eu estou falando de organização. Então, eu também estou falando de organização. Você sabia que o Campeonato Brasileiro pode terminar no que vem, né? Sim. Você sabe por quê? Não, me explica. Porque se um time brasileiro vencer a Copa Libertadores e for para a Copa Intercontinental, que tem boa chance. As datas, a chance é imensa, desde 2019 sempre um brasileiro leva. As datas se encavalam. É verdade. E aí pega justamente a reta final do Campeonato Brasileiro. Supõe-se que o brasileiro campeão da Libertadores também esteja em alguma briga
lá em cima no Campeonato Vai Brasileiro. precisar de uns 15 dias de Não sair. vai querer desprezar o Campeonato, não vai poder desprezar o Campeonato Brasileiro. Tipo, ó, manda o time reserva para jogar o Intercontinental e fica com o titular aqui ou vice-versa. E o que vai acontecer? Talvez joguem para janeiro. Você duvida disso, Birner? Aqui? Não. O campeonato termina 22, né? Leva Vascaíno, 1-0 Vasco. Te mandou um abraço aqui, Zinho, mandou uma figurinha. Birner, você assim, também ó. acha que vai dar Vascão? 2-2. 2-2 empatezinho. Empatizão, né? Jogo com o Diniz, fortes emoções, Vasco indo pra cima, Botafogo um pouco melhor tecnicamente, no individual. Só um palpite sem nenhuma convicção, 2-2. Muito obrigado, trio. Valeu que pela agradeço. Saúde e paz companhia. a todos e a todas. Agradecemos também ao nosso For Esporte pela companhia nessas últimas 2 horas. Na sequência tem Sport Center com Gláucia Santiago e André Kfouri. Tchau. Andrés Sanches, ex-presidente do Corinthians, admitiu ter utilizado o cartão de crédito do clube para pagamento de despesas pessoais no fim de seu último mandato, em 2020, e prometeu reembolsar os cofres alvinegros nos próximos dias. Segundo Andrés, ele se confundiu por ter cartão de crédito do mesmo banco utilizado pelo clube. Além disso, o ex-presidente alega não ter sido avisado pelo departamento financeiro do Timão na época para efetuar o reembolso. Esta fatura do cartão de crédito da presidência do Corinthians foi divulgada no mês passado pelo perfil @PR Mala Oficial, na rede social X. No documento constam 3 compras realizadas no fim do ano em Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte, onde Andrés costuma passar Réveillon. Os pagamentos são referentes a um passeio de barco, hospedagem em hotel e refeição em restaurante. Os 3 totalizam R$ 9.416. A fatura ainda mostra outras despesas que parecem não ter relação com o clube, como em salão de cabeleireiro. Quando as compras em Natal foram realizadas, Andrés estava afastado da presidência do Corinthians, com o objetivo homenagear os vice-presidentes no fim do mandato. Há 2 semanas, ao ser questionado pela reportagem do GE, Andrés Sanches não reconheceu as compras. Nesta quinta-feira, porém, o ex-dirigente admitiu ter utilizado o cartão indevidamente. Cabe ao Conselho Fiscal do Corinthians realizar a fiscalização dos gastos dos cartões corporativos do clube. A partir de fevereiro de 2021, mês seguinte ao vencimento da fatura em questão. O órgão passou a ser presidido por João de Oliveira, que é advogado de Andrés. Fora da presidência desde 2021, Andrés segue atuante na política alvinegra. Ele é conselheiro vitalício do clube e membro do Conselho de Orientação, o CORE. O Cartola garante não ter planos de voltar ao comando do Timão. Em rede social, o ex-presidente publicou a seguinte mensagem: Fala, fiel. Logo que chegou a mim informação de suposta fatura com gastos pessoais meus não ressarcidos ao clube da ordem de 10 mil, solicitei que apurassem a veracidade dos fatos. Confirmada a despesa, pedi que calculassem os valores com juros e correção monetária, a fim de que eu possa providenciar de imediato a quitação dessa pendência. Em mais de 6 anos de mandato como presidente do Corinthians, tendo minha vida e da minha família vasculhada, nada foi encontrado. Assumo meus compromissos, resolvo os problemas e não terceirizo responsabilidades. Sempre foi assim e sempre será assim.